Olá pessoal, bem-vindo à aula 17.3. Nessa aula 17.3 eu vou falar sobre tributação na poupança e tributação no trabalho, tá? São impostos que são colocados em outros tipos de renda. Embora a tributação do trabalho vai se confundir com o imposto sobre a renda, que a gente vai falar na aula que vem também, tá? Na aula 18. Então acompanhe com calma aqui. Vamos dar uma olhada primeiro na tributação sobre a poupança. Tá? Uma tributação na poupança é uma tributação no mercado, né, de aplicações financeiras ou no mercado de pessoas que estão interessadas em guardar o seu dinheiro e pessoas que estão interessadas em tomar emprestado. Tudo bem? Então, o preço mais importante nesse mercado é os juros. Tá? Uma tributação sobre as taxas de juros ou aplicações financeiras possui efeitos distintos. Tá? Então, reparem que é o seguinte, para indivíduos com alta propensão a poupar, o efeito renda leva tipicamente a um aumento de poupança. Tá? Então, aumentar a taxa de juros faz com que o indivíduo aumente a sua taxa de poupança. Ele vai consumir menos no presente. Só que o efeito substituição, né, por fato dos juros estar mais altos, não compensa comprar a prazo, não compensa comprar no futuro. Né? Então, isso aumenta o consumo no presente, né? A sua percepção de valor no futuro fica menor, tá? O efeito final se torna ambíguo, né? Porque a gente está considerando aí um que aumenta a poupança e outro que diminui, tá? Esse gráfico aqui ajuda a entender o que pode estar acontecendo, tá? Então, olha só, a gente tem dois eixos, né? Um é o eixo do consumo no futuro, tá? Então, no vertical, consumo futuro. No horizontal, consumo presente. Tudo bem? Então, olha só aqui, antes e depois de uma taxação dos juros, tá? Então, se não tem taxação nenhuma, o consumidor pode escolher o ponto ótimo. Esse consumidor aqui, em especial, ele prefere consumir mais no futuro do que no presente, tá? Então, provavelmente é um indivíduo que poupa. Tudo bem? Tem muito detalhe naquele gráfico ali, deixa eu passar ele com calma aqui no slide em branco. Tudo bem? Então vamos chamar de C2 o consumo no futuro, tá? Só com 2 períodos de tempo, mas dá para trabalhar com vários períodos de tempo na frente. E aqui C1 é o consumo no presente, tá bom? O que acontece, né? Esse indivíduo tem uma determinada renda fixa, né? Uma renda que uma dotação, né? Tá aqui o W, ó, né? Que fala, olha, se você fosse gastar toda a sua renda presente, você ia consumir aqui, e se você fosse gastar toda a sua renda futura, você ia consumir aqui. Então é um indivíduo que tem mais renda no presente do que no futuro, tá? Então, se o indivíduo consome nesse ponto E aqui, que é o que está indicando lá no gráfico, ele na verdade ele está poupando no presente, tá? Ele está deixando de consumir uma quantidade maior no presente, tá? Vamos chamar esse aqui de C1, W, só para você ver melhor. Aqui C1, né? E ele consome mais no futuro, né? O C2 aqui é diferente do C2W, tá? Então ele poupou para poder consumir mais no futuro, tudo bem? E aqui sobre esse ponto E, né, tá passando uma curva de diferença que mostra que esse indivíduo está maximizando. Bom, quando você taxa a taxa de juros, né, você está diminuindo o valor futuro, né? Então, quer dizer, todos os seus rendimentos futuros eu vou taxar, diz o governo, né? Então,
vou pegar a taxa de juros e subtrair dela um imposto. Tudo bem? Então, quer dizer, você está deixando a taxa de juros menos compensadora, né? Ou seja, está deixando a taxa de rendimento ou deixando o consumo futuro mais caro, tá? Então, se o consumo futuro fica mais caro, quer dizer que a gente está girando essa restrição orçamentária no sentido anti-horário, tudo bem? Mais ainda, né? Como a renda desse indivíduo está aqui, a riqueza desse indivíduo está aqui, a gente está girando não no consumo do eixo horizontal aqui, né? Nesse intercepto, mas sim em cima do W, né? Em cima do quanto de renda ele possui, né? Então, quer dizer, a renda está determinada aqui por esse ponto, né? Então, justamente a nova restrição orçamentária tem que passar por esse ponto. E aí é o seguinte, tem dois efeitos, né? O que o livro está tentando mostrar para a gente são esses dois efeitos. O fato dos juros ter ficado tributado, né, quer dizer que rende menos para esse consumidor aqui o futuro, né? Então ele vai diminuir o consumo no futuro, indubitavelmente, né? Mas isso aí diminui a poupança que ele faz. Olha só, a poupança você observa por essa diferença de C1W em relação a C1, né? E na verdade não, né? A poupança que ele faz, que é essa diferença daqui, ó, continua a mesma, né? Então ele só mudou para um ponto aqui que ele está consumindo menos no futuro por conta dessa tributação da taxa de juros, né? Mas em termos de poupança, o efeito final foi nulo, tá? Em tese, você esperaria que tributar os juros vai desestimular a poupança, né? Ocorre aqui que você tem que justamente trabalhar com os efeitos substituição e efeito renda, tudo bem? Para identificar esse ponto adequadamente aqui. Então vamos fazer direitinho aqui, ó. Vamos explicar o que está acontecendo. Aqui é o ponto que a gente vai chamar de E estrela, tá? Então você repara que entre E e E estrela o consumo final não mudou. Agora tem um outro ponto interessante que é o seguinte: como é que seria nessa mesma curva de diferenças de agora, né, o consumo do indivíduo se a relação entre dinheiro no presente e dinheiro no futuro fosse a mesma, né? Ou seja, a relação entre R$ 1 hoje e R$ 1 com juros descontado pelos impostos fosse a mesma, né? Se não houvesse impostos. Então você teria uma linha paralela à restrição orçamentária original, só que uma linha paralela à restrição orçamentária original que tangencia em algum lugar essa curva de indiferença, tá? Então ela ficaria aqui, ó. Tô tentando fazer o mais paralelo possível, né? Não sei se vocês estão vendo, mas é esse ponto daqui, tá bom? E olha só, nesse ponto daqui, de fato, né? Eu só tenho efeito renda, esse indivíduo está mais pobre porque os rendimentos não lhe rendem a mesma coisa, né? É o ponto chapéu, tá? E o que está acontecendo nesse ponto? Pelo efeito renda, estaria poupando ainda mais, tudo bem? Esse é um indivíduo que prefere muito o consumo no futuro, né? Então, esse C1, vou chamar de C1 chapéu aqui, né? Para ele é ainda menor, né? Ele se sentiu mais pobre porque você aumentou o preço que justamente ele preferia mais, né? O preço de se consumir no futuro, tá? Ele também foi afetado em C2, ele diminuiu o C2 dele significativamente. O C2 chapéu também é bem menor do que o C2 inicial, esse aqui, ó, né?
mas ele foi afetado nas duas compras, né? Tanto na compra no presente quanto na compra no futuro. Quando você considera que o consumo presente está um pouco mais barato, né? Aí esse indivíduo passa a se mover para a direita aqui. Então, quer dizer, ele começa a consumir um pouco mais no presente porque o consumo no presente está um pouco mais barato, fazendo com que isso opere no sentido contrário do efeito renda. Tudo bem? Então, vamos sistematizar aqui para vocês pegarem bem. Tá? O efeito renda para esse indivíduo poupador, né, fez com que ele diminuísse o consumo em C1. Tá? Relativamente, repara que o preço de C1 está ficando mais barato. Tudo bem? Porque os juros no futuro ficou mais caro. Tá? Os juros ficou menor, né? Dizendo que os rendimentos no futuro ficaram mais caros, né? O efeito substituição, ele está atuando aqui no sentido contrário. O efeito substituição está fazendo com que o consumo em C1 aumente. Tudo bem? Esses dois efeitos estão se anulando, tá? Então, como esses dois efeitos estão se anulando, a diferença sobre C1 para esse indivíduo é zero. Tudo bem? Então, um anulou ao outro, tá? O efeito renda estava diminuindo o consumo presente, mas o efeito substituição fez com que esse indivíduo aumentasse, tá? A consequência é que o efeito na poupança para essa economia foi zero, tudo bem? É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Se eu fosse representar num gráfico de juros e poupança, né? Então, quer dizer, juros, vamos representar aqui os juros reais por R. Aqui a quantidade de dinheiro poupada, né? Então, o que está acontecendo para esse indivíduo é que a oferta para ele de poupança está fixa, tudo bem? Enquanto que o governo está fazendo o seguinte, né? Baixando para ele, poupador, o rendimento da poupança, tá? Então aqui a demanda depois dos impostos, aqui a demanda antes dos impostos, né? O que está acontecendo para esse poupador? Esse poupador aí, ele está observando esses juros aqui após a tributação, tudo bem? Mas para quem está demandando, ele está pagando juros igual a R, tudo bem? Então é como se o poupador aí, na verdade, está pagando todo o imposto, né? Ele está sendo perfeitamente inelástico aqui. Ele está pagando todo o imposto para o governo, sofrendo a consequência do juros estar sendo tributado, ficou apenas com os poupadores, tá? E aí a consequência final é que não mudou. Geralmente a gente fala de taxa de poupança em macroeconomia, né? A taxa de poupança porque é geralmente se considera o período, né? A taxa da renda, a fração da renda com que a pessoa poupa. Tá um caso curioso. Vamos ver outro caso aqui, também relacionado, só que aí é o caso diferente, tá? Para indivíduos com muita propensão a poupar, o consumo futuro é um bem normal e o consumo presente um bem inferior, tá? O efeito total é uma inequívoca, né, redução da taxa de poupança. Então, para o caso a seguir, é importante que os indivíduos tenham acesso ao crédito, né, e esse retorno possa ficar mais barato, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Ao contrário do caso anterior, o que está acontecendo é o seguinte. Novamente, a gente vai pôr consumo futuro no eixo vertical. Então, C2 aqui. Consumo presente representado por C1.
no eixo horizontal. Também, novamente, a restrição orçamentária, que fala qual que é o preço do consumo presente, ou seja, preço em moeda de hoje, em valor presente, e o preço no futuro, né, que tem que levar em conta o desconto da taxa de juros. Tá? Então, novamente, esse indivíduo tem uma renda, uma riqueza W, tá, que está aqui, vamos colocar aqui no meio, tá? Aqui a gente pode falar em renda e riqueza ao mesmo tempo, tá? Se você está falando riqueza é porque você está trazendo toda a renda dele da vida inteira para valor presente, tá? Você está falando de renda, você está falando da renda no período 1 e a renda no período 2. Tudo bem, ele poderia gastar somente o que ganha, aí ele ficaria aqui em C1 e ficaria aqui em C2W. Tudo bem? Se ele gastasse apenas o que ganha em cada período. Mas esse indivíduo em particular, ele prefere consumir mais do que ganha hoje e para isso ele tem que se financiar. Tudo bem? Então ele vai pegar emprestado porque ele está consumindo mais do que ganha no dia de hoje. Tá? E no futuro, é claro, ele vai ter que pagar aquilo que ele fez de empréstimo. Tá? Então, quer dizer, ele vai ter que consumir menos no futuro do que a renda dele a fim de pagar esse empréstimo que ele fez aqui, nesse ponto E. Tá bom? Então, a curva de diferença desse indivíduo fala, olha, eu prefiro consumir mais no presente. Tá? E isso acontece, né? Para quem está pegando empréstimo, por exemplo, pegando empréstimo para comprar um imóvel, pegando empréstimo para comprar um carro, ou um bem durável, ou comprando um empréstimo para resolver sua vida financeira, tá? Essa pessoa está preferindo consumo presente, né? Então, ela está nessa situação aqui, tá? Novamente, se o governo vai lá e tributa os juros, ele faz um deslocamento desse tipo aqui, ó. Ele faz um deslocamento anti-horário da restrição orçamentária. Deixa eu passar esse um pouco mais para baixo aqui para ficar visível para a gente. Né? E aqui a restrição orçamentária dele depois fica desse modo. Tudo bem? Só que esse indivíduo é um indivíduo que prefere muito consumo presente, né? Então, olha só, como o governo, ao taxar as taxas de juros, deixou o consumo futuro ainda mais caro, esse indivíduo aqui, ele pode diminuir ainda mais a taxa de poupança dele, tá? Então, olha só, o E estrela aqui, tudo bem? Fica ainda mais para a direita, então quer dizer, ele está consumindo de consumo presente ainda mais recursos, tá? E ele teve um efeito de renda, né? Então quer dizer, ele está tomando empréstimo a um juros mais barato. Tudo bem? Então o que está acontecendo com esse indivíduo aqui é que ele pode consumir mais tanto no presente quanto no futuro. Ele teve um efeito renda e um efeito substituição que se reforçaram. Tudo bem? Então, para esse indivíduo em particular, né, a gente fala, olha, a taxa de poupança dele diminui bastante ao você colocar uma tributação nos juros, tá? Se você quiser investigar novamente, né? Se você quiser investigar como é que seria o efeito renda e o efeito substituição, é possível investigar também, ó. Para investigar o efeito renda, você tem que fazer uma paralela que passa por aquela curva de diferença. Um pouquinho difícil de desenhar aqui porque ficou apertado, né? Quase, né? Vamos pôr aqui. Então, ele ia consumir um pouquinho menos de renda no futuro, mas
repare o seguinte, né? O efeito renda faz com que ele consuma mais de C1. Consumir mais C1 é consumir mais no presente, quer dizer poupar menos. E o efeito substituição faz a mesma coisa. Tá? Então os dois caminham na mesma direção, ou seja, o resultado é indubitavelmente tributar os juros faz com que a poupança caia. Tá? Então, vamos pegar um caso bem dramático aí. Esse caso é bem difícil de representar no mercado de poupança, tá ok? Eu vou fazer uma tentativa aqui, mas eu vou ter que simplificar algumas coisas. Aqui no eixo vertical eu estou colocando os juros, que a gente está representando por R, que é o juros real. Vou me concentrar nos juros para o momento presente, para esse indivíduo. E aqui é a quantidade de poupança que esse indivíduo está precisando fazer. Tá ok? O que está acontecendo nesse caso? Tá? Vamos investigar aqui. Esse indivíduo tem uma demanda antes dos impostos. Na verdade, repare que esse indivíduo é um tomador de empréstimo e não um poupador. Eu vou fazer uma oferta aqui perfeitamente elástica para indicar que esse indivíduo tem acesso ao crédito. Tá? Então, vou chamar essa taxa aqui de R, que é a taxa inicial. Tudo bem? E o que acontece? Acontecem dois efeitos. Tá? Ao deixar a taxa de juros, ou ao tributar a taxa de juros no futuro, o governo está deixando o consumo futuro mais caro, mas ao mesmo tempo ele está tendo um efeito no presente para esse indivíduo de aumentar a demanda, tá? Para esse indivíduo despoupador, né? Então a demanda desse indivíduo depois dos impostos ela se torna ainda mais alta, indicando que ao invés de requisitar empréstimos no valor de C1 menos W, esse indivíduo passa a requisitar empréstimos no valor de C1 estrela menos W, que no caso W1, se você colocar a renda no período 1, não é isso? Isso aqui é o efeito total, tá? Mas se você quiser investigar o efeito substituição e o efeito renda aqui, você pode também, né? O efeito substituição está falando que caso a taxa de juros fosse mais alta, né, esse indivíduo despouparia um pouco menos, ele demandaria recursos num valor um pouco menor, né? É um pouco que essa parte aqui está dizendo, ó, esse chapéu, né? No ponto chapéu ele requisitaria um pouco menos de recursos emprestados, tá? E a diferença até chegar ali seria o efeito renda, tudo bem? No fundo, esse indivíduo no presente está precisando de mais dinheiro. Tem uma composição de como ele vai ficar no futuro que é bastante importante, mas mais difícil de ser representado aqui. Tá? O ponto a ser distinguido é que nós temos indivíduos que não mudam a poupança, que foi o primeiro caso que nós vimos, e indivíduos que despoupam, tá? Que é o caso que nós representamos aqui por aquele gráfico e novamente aparece aqui no slide. Tá? Então, qual que é a consequência final disso tudo? A consequência final disso tudo é que provavelmente tributar a taxa de juros você vai atrapalhar a poupança de uma economia, tá bom? Aqui tem um slide onde a gente faz um caso intermediário, tá? Em que o acesso ao crédito não é perfeito, então você chega num modelo um pouco mais realista, tá? E aí, para consumir mais do que se ganha, sua taxa de juros não vai ser a mesma coisa do que aquela que você consegue obter ao poupar, tá? Mesmo assim, é possível mostrar que
indivíduos vão preferir mais consumo presente, o que pode fazer o preço dos juros no futuro subir. Tá? Nesse caso, a tributação vai ter esse efeito daqui, tá? E vai reduzir os retornos no futuro. Tá? Se por conta desse barateamento do crédito, logo no primeiro momento, muitos demandarem dinheiro, vai acontecer um efeito que é chamado efeito crowding out, que é quando a demanda que as pessoas fazem por dinheiro no presente anula todo o efeito de tributação que o governo está tirando do retorno, está tirando dos juros. Tá ok? Então, quando esse delta aqui é igual a T, né? Então, no caso, o governo retirou o recurso dos poupadores, mas como tem muita gente demandando crédito, os juros final fica o mesmo. Tá? Ou a relação entre consumo presente e juros final fica o mesmo. A maneira mais simples que eu consigo representar isso é voltar um pouco naquele gráfico dos indivíduos poupadores. Tá? Então vamos colocar aqui no eixo vertical os juros real. Tá? Vamos fazer aquele mesmo caso do indivíduo poupador que nós fizemos no inicinho da aula. Tá? Aqui é a quantidade de poupança. Esse indivíduo poupador, vamos dizer aí que ele está com uma poupança fixa, tá? Porque a gente viu que os efeitos compensavam e a quantidade de poupança dele não mudava. Então vamos deixar aqui fixo dessa forma. Inicialmente, antes do imposto, nós tínhamos essa demanda, tá? Então aqui a demanda antes do imposto. Nós vimos que se o governo coloca um imposto nos juros, isso baixa a demanda percebida por aquele poupador, tá? Então ele estava arcando com toda a tributação, né? O que era algo ruim para esse poupador aí, né? Então a gente saiu do ponto R aqui, deixa eu fazer de vermelho, e fomos para esse poupador, ele está recebendo um pouco menos ali, que é R menos T, tá ok? Só que repara o seguinte, se esse R menos T for percebido pelos tomadores de empréstimos, tá? Porque tem uma diferença entre períodos diferentes aqui, né? E se esse R menos T estimular a tomada de empréstimo pelos agentes econômicos, a gente vai ter o crowding out, que é o seguinte: mais pessoas irão demandar após essa tributação. Mais pessoas estão requerendo recursos no presente. Tá? Então aqui eu vou chamar a demanda crowding out, né? Então a demanda CO. E aí, de fato, esse indivíduo vai continuar pagando o imposto, né? Porém, como a demanda agora está mais elevada, vou tentar fazer aqui na mesma magnitude, né? Como essa demanda está mais elevada, é como se esses indivíduos estivessem aceitando para tomar o empréstimo R mais T. Só que aí a nova demanda percebida pelo agente econômico vai ser R mais T menos T, ou seja, o mesmo R anterior. Tá? E aí, no caso, o efeito crowding out é esse, né? O governo, em termos de política monetária, pode ser indiferente para o governo tentar usar uma tributação na poupança. Tá ok? Esse assunto é bastante técnico, eu teria que fazer uma aula bastante longa para explicar mais detalhes, mas quem quiser participar nos fóruns e mandar perguntas pode mandar perguntas também sobre esse assunto. Tá? O que vocês devem guardar é o seguinte, né? A gente fez dois efeitos, dois tipos de consumidores, né? Então, resumindo, né? Efeitos de tributar os juros. No caso dos poupadores, isso fazia o quê? Não aumentava a poupança, deixava ela fixa,
tudo bem? Por quê? Porque os efeitos de substituição e, e, e renda se anulavam, tudo bem? Na verdade, o efeito é ambíguo, né? Pode ser que em alguns casos o efeito renda mais de que compense aquela substituição, fazendo com que esses indivíduos poupem ainda mais, tá? Mas é um caso difícil de ocorrer. Então, o mais provável aqui é o não aumentar, tudo bem? E para outros tipos, ela indubitavelmente diminuía a poupança. Como no Brasil nós temos muito tipo do indivíduo que precisa de empréstimo e faz baixa poupança, né? Baixa taxa de poupança, é muito provável que tributar os juros no Brasil diminui-se ainda mais a poupança e diminui-se ainda mais a carência de dinheiro no país, o que de fato, no fundo, ia ser pior para os consumidores. Tá? Talvez não no curtíssimo prazo, mas no longo prazo esse efeito não ia ser muito positivo. Então, tributar os juros tem algumas consequências. É um preço que ancora muitos outros preços, então é bastante sensível fazer uma mudança de tributação de juros. Tá, vamos passar para a tributação no trabalho, que aí a gente vai poder falar não só na aula de hoje, como na aula que vem. E tem vários casos curiosos sobre a tributação no trabalho. Tá? Uma tributação sobre a renda do trabalho também pode levar a efeitos ambíguos. Tá? O efeito renda tipicamente leva a um aumento da oferta de trabalho. Então, quando você tributa o seu salário, por exemplo, né, você se sente mais pobre. O fato de você se sentir mais pobre faz com que você tente compensar isso trabalhando mais. Esse é o efeito renda na tributação do trabalho. Tudo bem? Então, agora que eu estou sendo tributado, eu preciso trabalhar para fazer a mesma renda que eu fazia anteriormente. A maioria das pessoas faz isso, e isso nada mais é do que o efeito renda operando. Tá? O efeito substituição, por sua vez, leva a um aumento do lazer. Quer dizer, o fato de o seu salário, ora, ficar menor, porque agora o governo está tributando, te faz ficar um pouco mais propenso ao lazer ou fazer trabalhos que não sejam tributados. Tá? Existem evidências, é bem interessante essa literatura, eu coloquei vários textos aqui de referência, mostra que para os homens a oferta de trabalho quase não muda quando você tributa os salários, quando você tributa o trabalho. Tá? E a elasticidade das mulheres é maior do que a dos homens. Tá? Então, os estudos mais antigos mostravam isso. Desde Heckman, 1993, né, que também já está bem antigo, medições mais aperfeiçoadas mostram que a diferença de elasticidade entre homens e mulheres não é tão grande assim, até porque o mercado de trabalho para mulheres mudou bastante ao longo desse período. Tá? A argumentação aqui é que, ao tributar a renda do trabalho, o salário se tornava menos compensador para as mulheres, e o salário se tornando menos compensador para as mulheres, muitas mulheres deixavam de entrar no mercado de trabalho por conta da tributação nos salários. Tá? Não é por conta da tributação, mas é porque o salário líquido se tornava menos atrativo. Tudo bem? A racionalidade por trás era dessa forma. Tá? E além disso, diversos estudos mostram que a curva de oferta do trabalho pode ser negativamente inclinada para categorias de baixa renda. Tá? Então, ter uma curva de oferta negativamente inclinada, backward bending supply curve, faz com que você tributar o trabalho, você aumenta a oferta de trabalho. Tudo bem? E por que isso ocorre? Economicamente isso ocorre porque o efeito renda se torna maior, sobrepuja o efeito substituição. Tá? Por conta do salário estar intimamente ligado à renda pessoal. Tá? Novamente, o efeito substituição faz a pessoa preferir mais lazer à medida do que a renda do trabalho é tributada. Tá? Por outro lado, o efeito
renda faz com que ela procure ofertar mais horas de trabalho, tal como eu disse antes, à medida que a renda cai. Tudo bem? Então, como é que funciona essa curva de oferta, né? Para vocês entenderem bem isso, vamos começar com a oferta de trabalho neoclássica, tá? Então, vou chamar aqui de modelo neoclássico, tudo bem? Que é esse modelo de mercado que nós vemos com frequência, tá? Só que aqui é aplicado ao trabalho, né? Então, quem precisa do salário, quem oferta trabalho está aqui tipicamente, né? Isso aqui é colocado como L ou às vezes N, número de trabalhadores, né? Depende aí do livro e da anotação, tá? Aqui a gente vai usar até H, né? Porque é horas de trabalho, né? Então, H de horas de trabalho e aqui o salário, né? Vamos pôr aqui em inglês, que a gente geralmente está usando W para o salário, tá? Então, como é que fica a oferta de trabalho neoclássica? Ela sempre crescendo assim, tá? Então, aqui, oferta para o trabalho. Quanto maior o salário, mais propenso em termos de horas os indivíduos estão propensos a trabalhar, tá? E temos a demanda por trabalho também, né? Quanto maior o salário, né, mais substituição os agentes econômicos tentam fazer, ou seja, demandam menos horas de trabalho dos trabalhadores, tentam substituir de outras formas, tá? O equilíbrio dessas duas funções nos dariam o salário de mercado, né, e a quantidade de horas trabalhadas nessa economia por todos os indivíduos, tá? O que acontece? Quando se tributa o salário, né, ao tributar o salário, acontece aquele efeito neoclássico, né? Então aqui é a demanda por trabalho depois dos impostos, né? Então, os ofertantes vão encontrar menos emprego, né? E ao encontrar menos emprego, eles estão perdendo aí uma parte do rendimento que eles ganhariam no mercado sem impostos, né? E que mais? Os indivíduos que estão conseguindo encontrar trabalhadores estão pagando uma taxa de trabalho maior, tudo bem? Então eles estão pagando W estrela mais um T aplicado a eles aí, tá? Um T aplicado ao lado da demanda, tá? Se eu quisesse ser bem específico aqui. Bom, mas esse é o caso típico, né? Então é o caso típico da oferta neoclássica, né, por trabalho, tá? Isso ajuda a explicar o desemprego também, né? Tipo, o desemprego seria, nesse caso, por imperfeições acrescidas ao mercado de trabalho, tá? Também pelo salário mínimo, que pode ser uma explicação, se ele está acima do nível de equilíbrio. Mas eu quero entrar aqui, na verdade, em outro detalhe. Então, vamos pensar nessa curva de oferta e por que ela pode ficar negativamente inclinada. Tudo bem? Então, o que ocorre é o seguinte, ó. Vamos pôr aqui no eixo horizontal as horas de trabalho e aqui no eixo vertical o salário. Ok? Bom, os indivíduos têm um limite de horas para trabalhar, né? Então, já teria uma propensão a ser uma curva individual assim, né? Você não consegue trabalhar mais de 24 horas no dia, né? Talvez um limite físico para um dia específico consiga ser 24 horas, né? Mas para vários dias seguidos
você não vai conseguir, né? Então, quer dizer, esse limite já forçaria essa curva de oferta a ser algo mais quadrático, assim. Tudo bem? Nem quadrático, né? No caso, exponencial mesmo. Exponencial com uma assíntota horizontal aqui, tá? Mas não precisamos entrar em tantos detalhes matemáticos, mas o ponto é que só o fato de existir um limite superior de horas já leva um pouco essa oferta não ser tão linear, essa oferta ser um pouco mais, para qualquer indivíduo, ser um pouco mais assim, tá? Mas tem um outro fator que força ainda mais essa oferta dobrar sobre si mesma, tá? E qual seria esse fator, além do limite de horas que o indivíduo pode trabalhar? Esse fator, na verdade, é uma renda pretendida, né? Um salário pretendido. Tudo bem? Então, digamos aqui que para obter o salário pretendido, vou chamar esse salário pretendido aqui de W barra, tá? O indivíduo tem que trabalhar muitas horas. Digamos aí que para obter esse salário pretendido, o indivíduo esteja trabalhando 13 horas por dia. Tudo bem que é um nível de trabalho muito, muito elevado, né? Então, ele pretende ganhar esse salário mensal ou diário, tudo bem? Só que para chegar nesse salário mensal ou diário, ele precisa fazer 13 horas. Se o salário começa a aumentar além desse pretendido, ele consegue a mesma renda, só que agora fazendo menos horas de trabalho. Tudo bem? Vamos fazer aí um caso aqui, só para vocês pensarem. Tipo, o indivíduo está fazendo 13 horas de trabalho e vamos supor aí que cada hora de trabalho dele valha R$ 200. Tudo bem? Ou seja, com essa 13 horas de trabalho por dia, esse indivíduo está fazendo aí R$ 2.600. Tudo bem? Só que vamos supor que o salário dele dobra. Tudo bem? Então o salário dele por hora, em vez de ser 200, passa a ser 400. Tá? E para fazer os mesmos R$ 2.600, ele não precisa mais trabalhar 13 horas, tudo bem? Ele pode trabalhar simplesmente 6,5 horas. Isso se ele quiser fazer o mesmo rendimento, tá? Ele pode querer um rendimento um pouquinho maior e aí ele substitui por um pouco mais de lazer aqui, mas nem tanto, né? Então vou dizer aqui que ele faz, em vez de 13 horas, com R$ 400 a hora, ele faz 10 horas. Mesmo assim já é um ganho maior do que o anterior, né? Vamos colocar aqui esquematizado, só para vocês pegarem. O salário por hora estava 200, a hora trabalhada era 13, então o rendimento, nesse exemplo aqui, era 26 ou 2.600, melhor dizendo, né? O salário dele passou a ser 400, a hora trabalhada passou a ser 10, ainda assim ele está ganhando mais dinheiro, 4.000, tá? Digamos agora que o salário passa a ser 600. Esse indivíduo pode vir a trabalhar 8 horas por dia, que está um nível de trabalho mais adequado, sem hora extra, né? E ainda assim ele está ganhando mais, 4.800. Tudo bem? E olha só, digamos que esse indivíduo consiga uma hora de trabalho de R$ 1.000, bem alto aí o valor da hora. E ele pode ainda assim trabalhar 5 horas por dia e aí fazer ainda assim mais dinheiro, 5.000. Repara que ele está, em termos de horas de trabalho, cada vez colocando menos horas de trabalho, mas em termos de rendimento, o rendimento dele está sempre crescendo. Então,
na lógica individual faz pleno sentido essa conta, mas na lógica agregada, isso faz com que a oferta dele se comporte dessa maneira aqui, ó. Isso acontece porque as horas de trabalho são um mal, tá? Tipo, a gente vai falar mais disso para frente. É algo não desejado você trabalhar tantas horas, né? Você quer gastar o seu tempo com lazer, né? Aí o ponto interessante, né? Se você estava no modelo neoclássico, acontecia isso que eu descrevi. Tipo, colocou imposto, aí você recuava a demanda e isso acontecia. Agora, se você está nesse modelo de backward bending supply curve, né, você tem que, ao colocar um imposto na demanda, a demanda antes do imposto estava aqui em cima, a demanda após o imposto, depois do imposto estava aqui embaixo. Você fez esse indivíduo trabalhar mais e não menos. Então tem uma consequência que às vezes colocar um imposto no salário pode reduzir o desemprego. É uma consequência desse tipo de modelo, que é ao contrário do modelo neoclássico, né? Então, colocar impostos no trabalho, além de arrecadar mais para o governo, poderia diminuir o desemprego, se a gente tem curvas desse tipo. Tá? A gente falou dessa curva na aula 15, tá? Porque tem a ver com aquela substituição, trabalho e lazer, sobre a qual nós já falamos naquela aula. Tá? Tem um gráfico que a gente pode fazer, muito interessante, onde o trabalho é visto como uma desutilidade. Tá? Novamente, isso aí se encaixa na perspectiva neoclássica. A gente não está fugindo tanto do modelo neoclássico assim. Tá? Então pensa aí, o salário é algo, ou melhor dizendo, o trabalho é algo negativo. Horas de trabalho é algo que o indivíduo deseja menos. Tá? O que o indivíduo prefere mais mesmo é o rendimento, é o salário. Né? Então, renda sem trabalho é a maravilha nesse modelo aqui. Tá? Tipo, você tem uma renda bastante alta e trabalhar 0 horas é o mundo preferido aí, desse agente que a gente está tentando representar. Tá? Mas se a gente fosse fazer curvas de indiferença para esse agente, as curvas de indiferença são essas aqui, ó, indicando que ele prefere mais rendimentos, mas ele prefere mais rendimentos trabalhando menos quando possível. Tá? Então essas são as curvas de indiferença do agente. Isso é como dizer que horas de trabalho é um mal, não é um bem. Né? O salário, o rendimento é um bem, né? Mas horas de trabalho é um mal. Para quem já viu minhas aulas de risco e retorno lá em Micro 2, vocês vão ver que o risco é um mal naquela situação. Aí eu posso acrescentar nesse mesmo modelo uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Vou continuar deixando o salário aqui no eixo vertical, só que aí eu vou colocar também horas de trabalho aqui no eixo horizontal, mas eu vou colocar uma reta, que é o seguinte. Se o seu salário está fixo, né, por hora de trabalho ou por mês, que dá para fazer a correspondência por hora de trabalho também, dependendo de quantas horas você trabalha no mês, você tem uma taxa de pagamento, né, do seu salário, que é uma linha reta. Tá? Então, se você trabalhar 0 horas, você não recebe nada, você está aqui. Se você trabalhar 1 hora, você recebe o equivalente ao seu salário de 1 hora. Tá? Então, se você trabalhar mais, você recebe mais. Então, o seu salário ele vai progredir na medida que você tem mais horas de trabalho. Tá? Se não tem hora extra mais cara, né, vai ser sempre a mesma inclinação. Se tiver hora extra pagando melhor, né, a hora extra pagando melhor vai fazer com que a sua curva fique desse jeito aqui. Ó. Por quê? Tipo, você fez as 8 horas legais por dia, a partir disso você tem que receber hora extra. Né? Essa hora extra compensa, paga melhor. Se ela paga melhor, ela tem uma inclinação diferente. Tudo bem? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas quem quiser
pode me perguntar sobre esse detalhe também, tá? O ponto é aqui que o seu salário está representado por uma reta contínua partindo da origem aqui. O seu salário e de todos os outros trabalhadores, tá? Então, esse aqui, ó. Essa aqui é a reta do salário. Quando o seu salário melhora, né, essa reta inclina mais para esquerda e para dentro, tá? Então, ela fica mais inclinada, mais elevada, assim. Então, percebam isso também. O salário melhorar é algo que ajuda o trabalhador, né? E ajuda o ponto de equilíbrio ali que a gente vai ver, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Quando o governo não põe imposto no seu salário, ele está deixando o seu salário livre, o seu salário fica melhor, tudo bem? Então, sem imposto, aqui é o salário, tá? Digamos que a hora do trabalho sem imposto seja aqueles R$ 200 que nós falamos. E olha que 200 a hora de trabalho é um salário muito, muito bom, perto do padrão brasileiro, né? O padrão brasileiro ficaria perto de R$ 7 do salário mínimo, né? R$ 7 a hora trabalhada. Ou 10, dependendo da quantidade de horas, né? Essa outra curva aqui passa a ser a curva do salário com o imposto, tá? Então pega aqueles R$ 200. Então, R$ 200 é a hora de trabalho limpa. Você recebe R$ 200 por cada hora de trabalho. Mas se o governo vem lá e cada hora de trabalho ele tira R$ 20, né? O seu salário hora de trabalho após o imposto ficou 180, ou seja, mudou a inclinação. Ao mudar a inclinação, né, isso faz com que a escolha do trabalhador seja outra, tá? Então é isso que está representando aqui também, ó. Seu salário sem imposto faria você ter um nível de consumo, né? Aqui é interessante representar o consumo. Eu estou representando a renda, mas aqui já é interessante mudar para o consumo, né? Você vai pegar a sua renda para consumir coisas que você gosta no seu lazer, tá? Então, você vai ter um nível de consumo ser mais elevado e um determinado número de horas de trabalho que se julga interessante, tá? Vamos dizer aqui que ele faz 6 horas de trabalho e tem um consumo aqui C1, tá? Com o salário com imposto, esse indivíduo vai ter que procurar outro ponto de maximização, tá? Então, digamos que esse ponto de maximização fica mais aqui embaixo, né? Então, olha só, esse indivíduo foi afetado 2 vezes. Ele foi afetado porque agora ele precisa trabalhar mais, tá no ponto ótimo dele, trabalha 8, e no nível de consumo dele, o nível de consumo dele ficou menor, ficou em C2 aqui, tá? Então, claramente o salário afetou a escolha. Aqui nesse gráfico aqui eu coloquei coisas interessantes ainda, né? Porque eu coloquei ainda um consumo mínimo para sobrevivência e um número de horas máximas aí que é disponível para o indivíduo trabalhar, tá ok? Então, tá aí. A gente pode ver também que o efeito substituição e o efeito renda, eles trabalham em direção opostas, tá? O efeito substituição faz com que você sempre queira trabalhar mais à medida que o salário aumenta, tá? Mas o efeito renda faz com que você oferte menos trabalho, tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu fosse fazer o efeito renda somente, eu ia ter que colocar o nível de salário anterior, tudo bem? O valor do salário com o imposto, tá? E o valor do salário com imposto é bem desfavorável para o consumo, tá? Faria com que esse indivíduo trabalhasse ainda menos horas de trabalho, tudo bem? Digamos aqui que o indivíduo preferiria trabalhar apenas 2 horas,
tá? Mas com o efeito renda, ele está com um consumo um pouquinho maior até do que aquele que ele consome com o imposto, tá? Para você ver isso, você pode ver que se ele trabalhasse às 8 horas nessa reta em verde aqui, o consumo dele seria super alto. Tudo bem? Então ele teria um nível de consumo bastante favorável. Mas olha só, vamos chamar esse ponto aqui de E e esse ponto aqui de A, tal como eu fiz aqui no slide. Tá? O deslocamento de E até A mostra o efeito substituição, ou seja, o seu salário melhora o quanto de horas a mais de trabalho você oferta. Tudo bem? E o efeito de E até D mostra o efeito renda. Tá? O efeito renda faz você querer trabalhar menos. Tá? Se você tem mais renda independente do seu trabalho, isso faz você querer trabalhar menos. Então você sai de 8 e vai para 2. Tá? Aqui eu chamei o ponto de D. Não é isso? Então você vai de 8. Vamos representar ele aqui. Vamos pegar outra cor aqui mais chamativa, o rosa. Então você vai de D para E, você saiu de 8 e foi para 2 horas trabalhadas. Só que o efeito substituição não fez você trabalhar tão menos assim, né? O efeito substituição fez você passar assim, então vou de 8 ou de 2 que eu ficaria só com efeito renda para 6. Ou seja, o efeito substituição, vamos sistematizar aqui, ó. Fazer esse trabalhador de exemplo trabalhar mais 4 horas. O efeito renda, fazer esse trabalhador de exemplo trabalhar menos 6 horas. Tudo bem? Está representado aqui nesse gráfico. O efeito renda e substituição possuem direções opostas. Tá? Agora eu faço o seguinte, né? Vamos começar a trabalhar imposto de renda, ou melhor, uma noção para imposto de renda aqui. Tá? Imagine um salário único para todos os trabalhadores e que o governo coloque alíquotas sobre o valor do trabalho para diferentes níveis de consumo. Tá? É mais ou menos tributações diferentes de acordo com a sua renda, tá? Ou de acordo com o seu consumo, propriamente dito aqui nesse exemplo. Quanto maior o consumo do indivíduo, maior a alíquota do imposto sobre o salário. A maioria dos efeitos de alíquota realmente são observados na margem, e o efeito de redução das horas de trabalho também podem ser bem pequenos. Tá? Vamos mostrar um gráfico que vai ajudar a ver isso. Além disso, é muito comum a maioria das pessoas estarem nos pontos de quina, sendo que este efeito de alíquota para apenas uma categoria é nulo. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Olha só que interessante esse tipo de curva do salário aqui. Tá? A gente já fez essa curva aqui que vocês vão entender bem. Ó. Então, se eu não tinha tributação nenhuma, você recebia o seu salário limpo. Então, a inclinação dessa reta aqui, consumo e horas trabalhadas, ficava bem alta. Depois do imposto, você recebia um desconto, fazendo com que o seu consumo fosse menor para cada hora trabalhada. Tudo bem? Estão lembrados disso? Tá. Só que agora é o seguinte. Se você consome muito pouco, você está no nível de isenção. Tá? Então, vou chamar aqui de semi. Se você está no nível de isenção, digamos que o governo não te tributa. Então, o governo não te tributa até você chegar lá. Tudo bem? E aqui a gente está falando o mesmo salário para todo mundo, só para simplificar. Tá? Poderia fazer grupos diferentes. Dá para fazer também. Não é impeditivo, só fica mais complexo, né?
Muito bem. E aqui as horas trabalhadas. Passou desse nível mínimo, aí o governo começa a tributar um pouquinho. Então, em vez de continuar nessa linha aqui, ó, você passa a ganhar um pouco menos, porque agora o governo está descontando a sua hora trabalhada. Tudo bem? E você vai nesse ritmo aqui até chegar em outro patamar que o governo decida tributar mais um pouco, tá? Então, vamos chamar aqui de C1. Tudo bem? Mudou de categoria, o governo vai lá e tributa mais um pouco. Então, em vez de continuar nessa linha aqui, você vai para uma outra linha com um pouco mais de tributação, tá? E assim por diante. O governo vai te tributando até chegar na alíquota que ele, o governo, estabelece como a alíquota máxima. Tudo bem? Então, vai aqui. Em vez de uma reta, né, vai virando uma função em pedaços, tá? Com vários pedaços diferentes aqui. Aqui no gráfico do slide eu pus até as alíquotas brasileiras, né? Do imposto de renda, que poderia ser um imposto sobre o salário aí, embora seja sobre a sua renda. Supondo que a maioria dos trabalhadores obtém sua renda do trabalho, fica bastante equivalente aqui, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu estou falando de 0%, depois uma alíquota de 7,5%, depois uma alíquota de 15%, depois uma alíquota de 22%. Aqui no Brasil, depois teria uma alíquota de 27,5%. Tá? Pus aqui 27%. Digamos que o governo está considerando mudar aqui a alíquota de 22% para 27%. Tá? Então, quer dizer, o governo está querendo arrecadar mais, mudando essa parte aqui. Eu vou dar um zoom aqui onde eu estou circulando, tá? Então, vou fazer esse zoom aqui. O que está acontecendo é o seguinte, olha, quando o governo muda a alíquota, ele muda a inclinação para o trabalhador. Fazendo o quê? Fazendo com que esse trabalhador tenha um nível de consumo menor e trabalhe mais horas. Tudo bem? Então, esse trabalhador vai escolher trabalhar mais horas e ainda assim vai ter um nível de consumo menor, porque o governo está tributando ele. Tá? Só que o ponto que eu estava explicando é o seguinte: na maioria das vezes, os salários dos trabalhadores ele fica exatamente aqui na quina. Ele não fica no meio ali. Não é em todos os casos, é claro, mas é muito, muito comum. Tá? O trabalhador fica ali justamente no lugar mínimo onde ele migrou de alíquota. Tá? Depois eu vou explicar isso em mais detalhes, porque que muitos trabalhadores ficam nesse ponto. Se o trabalhador está exatamente em cima desse ponto, né, o fato do governo mudar a alíquota não vai mudar a hora de trabalho dele e não vai mudar o nível de consumo dele. Então, quer dizer, não adianta o governo mudar uma alíquota para determinadas faixas de imposto, tá bom? Vamos terminar essa aula aqui que já está bastante extensa. E aí, para isso, vou apresentar apenas esse resumo aqui. O efeito das taxações nos salários empiricamente não muda muito a quantidade de trabalho ofertada, por dois motivos. Efeito renda, tal como a gente descreveu, e o efeito Quino, que eu acabei de falar. O efeito das taxações nos juros é também ambíguo pelas duas razões que nós falamos anteriormente. Juros maiores levam a mais poupança, é o efeito renda no futuro, só que juros mais altos favorecem o consumo no presente, o efeito substituição. Tá? Então, o fato dos poupadores quererem poupar mais é descompensado por muita gente querer comprar no presente. Então, o efeito líquido pode continuar o mesmo em termos de poupança. Voltando ao caso do trabalho, mesmo que na oferta de trabalho o efeito seja nulo, o efeito substituição pode ser relevante. E aí isso pode explicar por que tem tanta gente com subemprego. Tá? O subemprego pode ser uma questão de
efeito substituição sendo revelado no trabalho. Tá? O adiamento da entrada no mercado de trabalho também é explicado por um efeito substituição. Então, por mais que a oferta de trabalho não tenha mudado, o efeito de substituição existe e para várias camadas da população ele vai ser bastante importante. Tá? Aqui estão as referências. A gente vai voltar nesse assunto porque estamos tangenciando a tributação da renda, que é um dos impostos mais importantes. E a gente vai falar dele na aula 18. Tá ok? Então, eu já estendi essa aula demais. Vamos parar por aqui e vejo vocês na aula 18 que eu gravarei ao longo dessa semana. Até mais. Tchau, tchau.